Agora, onde é que eu quero chegar com isso nos recursos? Eu quero chegar no seguinte: estas questões de ordem pública, pressupostos processuais, legitimidade e interesse, quando a parte apela, estas questões, todas elas são levadas para o tribunal. Ou seja, quando eu apelo da sentença, porque o juiz diz o seguinte: o réu não deve pagar 5 mil para o Darcy. Portanto, julgo improcedente a ação proposta pelo Darcy. Ora, eu vou apelar e dizer para o tribunal: o juiz errou, porque o réu me deve os 5 mil por causa disto, disto e disto. Então, eu levo para o tribunal, eu ataco o mérito. Eu ataquei o mérito no exemplo que eu dei. Só que quando eu apelo, devolve para o tribunal, sobe para o tribunal, obviamente, o mérito. O réu deve ou não pagar o Darcy. Mas junto com isto é o que a doutrina chama de, não é o efeito devolutivo, porque devolve o mérito. O Nelson Neri trabalha, os autores chamam isso de efeito translativo. O que seria isso? Algumas coisas sobem junto, naturalmente. É trasladado automaticamente, porque são matérias de ordem pública. Então, eu apelo dizendo, olha, o réu me deve 5 mil reais. Isto sobe para o tribunal, mas sobe junto todas as questões de ordem pública, sobem juntos. Como assim, Darcy? Então, vejam, 3 anos depois, ninguém se deu conta de um vício que o processo tinha. Nem autor, nem réu, nem juiz. Aí o autor perde a causa. Isso é muito comum, eu trabalho muito com isso. Aí o que acontece? Vamos imaginar que o autor perca a causa. Primeiro grau, sentença improcedente. O que o advogado do autor faz? Vai lá no escritório, diz, Darcy, eu quero te contratar para fazer a apelação, para te trabalhar no tribunal. Beleza. Ele me contrata e eu posso, na minha apelação, por vez primeira, identificar qualquer matéria de ordem pública, sem que ninguém nunca tenha mencionado. Posso ser seu juiz? Ninguém falou nada, mas aqui tem, em virtude do contrato, aqui tem um problema de legitimidade. Certo? Eu posso, na apelação, alegar, por vez primeira, a legitimidade. E aí o réu, nas contrarrazões, vai falar disso aí. Mas mesmo que eu não fale de um vício de legitimidade ou da ausência de um pressuposto, pode o tribunal de ofício, pode o tribunal de ofício, chegar lá, tá todo mundo, ninguém se deu conta, o desembargador disse, opa, aqui existe o vício de um pressuposto processual. Mas ninguém nunca falou sobre isso. O desembargador vai dizer, isto é matéria de ordem pública. Esse é o efeito translativo do recurso. Sobe automático para mim. É matéria de ordem pública. Claro que hoje ele pode fazer isso, só que pelo artigo 10, lá pelo 933 do Código de Processo Civil, né? O 933 vai dizer o seguinte, olha aqui, diz lá, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, o contraditório. Então, ninguém falou nada sobre o pressuposto, mas ele se deu conta que havia este vício. Ele pode, porque a matéria é de ordem pública, mas já passou 5 anos da inicial, não tem problema, é matéria de ordem pública. Por isto, o parágrafo 3º do 485 diz que o juiz conhecerá de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado.
enquanto não houver o trânsito em julgado. Então, vejam que interessante. É lógico, tomando cuidado pelo contraditório de intimar as partes agora para que elas se manifestem sobre este vício da relação processual. Para que elas se manifestem sobre isto aí. E isto é muito importante. Certo? Isto é muito importante trabalhar. E olhem só que interessante. Então, olha, fazendo um fechamento disso aí. Quando nós apelamos, nós devolvemos para o tribunal não só o mérito do recurso, que é a decisão impugnada, nós devolvemos para o tribunal toda matéria de ordem pública. Qual é a matéria de ordem pública aqui que o tribunal vai analisar? Qual é a matéria de ordem pública que o tribunal vai analisar? Ele vai analisar, primeiro, quando ele estiver diante, por exemplo, diante da apelação. Vamos dar esse exemplo. Primeira coisa que ele vai identificar. Primeira coisa. Existe algum vício no juízo de admissibilidade? Veja que o réu nunca mencionou nenhum vício de admissibilidade com a interposição do recurso do autor. O réu nunca mencionou, não falou nada. Mas nós vimos que o juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública e o tribunal pode, de ofício, analisar qualquer questão relacionada a juízo de admissibilidade, seja no que se refere a requisitos intrínsecos ou extrínsecos. Qualquer um deles, ele pode, de ofício. E se ele encontrar que não foi superado o juízo de admissibilidade, para o processo. Para o julgamento da apelação. Acabou. Agora, vejam bem, continuando. Ele, de ofício, pode analisar o juízo de admissibilidade. Muito bem. Ultrapassado o juízo de admissibilidade, ele também pode analisar de ofício esses pressupostos processuais. Segunda etapa, ele pode analisar de ofício também os pressupostos processuais agora. Ultrapassado o juízo de admissibilidade, ele entra para os pressupostos processuais. Certo? E os pressupostos processuais, como nós acabamos de ver, lá pelo parágrafo 3º do 485, pelo 139, inciso 4º, inciso 9º, ele pode analisar de ofício. Sempre tendo cuidado de assegurar o contraditório. E só depois, então, é que ele vai entrar no juízo de mérito. Obviamente, o juízo de mérito, ele não poderá se manifestar de ofício. Ou seja, nós vamos ver agora na extensão, no tanto devoluto quanto apelado. No juízo de mérito, ele só poderá analisar o que foi impugnado. Então, se a parte perdeu dano material e moral e só recorre do dano material, o tribunal não pode analisar o dano moral que a parte, podendo impugnar, não impugnou. Não pode. Porque como o recurso é um remédio voluntário, nós vamos ver depois, não há o que se chama de reformatio impédios. O tribunal não pode reformar para pior. Tá? O tribunal não pode reformar para pior. Então, no mérito, ele sim fica limitado ao que as partes impugnaram. Mas no juízo de admissibilidade, não. Nos pressupostos processuais, não. Ele tem total liberdade para agir independentemente das partes. Certo?